Uma estimativa da Organização Mundial da Saúde mostra que 13% das mortes por ano no mundo são hoje por causa do câncer. Hoje, a maior informação sobre prevenção, diagnóstico, tratamentos e medicamentos está aumentando aí as possibilidades de cura, mas infelizmente nem todos têm acesso a esses melhores exames e medicamentos. Um exemplo é a quimioterapia oral, cada vez mais considerada eficiente aí no tratamento e menos agressiva ao paciente. E é sobre ela que nós queremos conversar agora com o médico internista e oncologista Stefano Stefani. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal do Almoço. Boa tarde, colega. Doutor, eu gostaria de começar lhe perguntando qual é a vantagem dessa quimioterapia oral? Bom, quimioterapia, medicamento que é dado para o paciente de forma endovenosa ou eventualmente oral para tratar as células tumorais. Bom, o efeito de eu poder oferecer isso em caráter oral, eu minimizo a necessidade de utilização de sistemas endovenosos, portanto o paciente não precisa se deslocar para determinado local para receber como quem toma um comprimido. Na verdade, normalmente não é um comprimido só, são combinações de drogas e medicamentos. O mais interessante é que eu troco efeitos colaterais, eu deixo de oferecer medicamentos que possam agredir a veia e eventualmente tem efeitos colaterais de machucar, tem que botar catéter venoso. E eu posso manejar esse paciente aos poucos. Se ele não está tolerando por algum motivo, eu interrompo o comprimido oral. E ele também não causa aquelas náuseas que a gente sabe que dão na quimioterapia? Depende do tipo de quimioterapia. Lembrando que quimioterapia não é um remédio só, são vários medicamentos. Então, a quimioterapia oral, em algumas situações, ela sim oferece menos náusea, menos perda de cabelo. Ele definidamente tem uma toxicidade mais facilmente manejável, grosseiramente falando. E pode ser usado em qualquer tipo de câncer? Nem todos. Vários tumores já têm claramente uma boa indicação para quimioterapia oral. Câncer de mama, de intestino, pulmão, de rim, de pulmão, especificamente pulmão, existem pelo menos 2 novas drogas desenhadas para câncer de pulmão. Melanoma, que é o câncer de pele mais comum no sul do Brasil do que no resto do país. Então, uma série de tumores tem um tipo histológico que permite a utilização de drogas para tratamento e algumas delas orais, que realmente são um avanço em medicina inequívoco nos últimos anos e mais agora consolidadas essa recomendação. Teria alguma desvantagem? Ora, nós temos dificuldades práticas. Uma delas é que o paciente, nós temos que cuidar muito para a adesão. Lembrando, nós estamos falando de químio, portanto, alguns efeitos colaterais existem. Isso deve ser feito sob supervisão médica. Segundo ponto, não são para todas as doenças, então tem que ver uma indicação muito pertinente e controlar que o paciente tome corretamente. Não é como eu esqueci de tomar um dia, como é que eu faço? Isso deve ser muito rigorosamente monitorizado. E o custo tem que ser pautado, porque são drogas basicamente todas muito caras. O que custa mais ou menos um tratamento? Alguns remédios chegam a custar R$20 mil por mês. Nossa. E existem novas drogas que provavelmente devem ser aprovadas nos próximos meses, que chegam a custar quase R$100 mil de tratamento. Agora, quem tem um plano de saúde, nesse plano de saúde está incluso o tratamento para câncer, né? A quimioterapia no caso, pode exigir que o plano de saúde pague esse tratamento mais caro para ser via oral? Muito bem, nem sempre é mais caro. Lembra que quando eu estou dando via oral, eventualmente eu estou deixando de oferecer o endovenoso, uma substituição. Apesar de muito caro, eles parecem aumentar, assim, incorporam um pouco mais de custos num todo, mesmo que eu deixe de oferecer endovenoso. Aquele grupo de pessoas que tem plano de saúde, nós estamos falando hoje no Brasil de 40 milhões de pessoas, 35 a 40 milhões de pessoas, existe um grande debate entre operadoras de plano de saúde e prestadores de serviços, se aquilo é obrigatório ou não. Muito possivelmente, agora a partir de 2013, isso vai ser consolidada a recomendação de se pagar. Tem projetos de lei que já aprovados, passaram pelo Senado, devem receber o endosso do Congresso, da Presidente. Então, esse é um debate que deixa de ser tão complexo a partir do próximo ano. Mas as operadoras, de uma forma ou de outra, muitas vezes estão se adaptando a isso. Já estão comprando medicamentos, já estão terceirizando serviços que ofereçam. Uma vez que faz parte da medicina mais adequada e moderna. E pelo SUS? O sistema público, ele tem um modelo de relação com seus pagadores um pouco diferente. Eles pagam pela doença e pelo estadio da doença. Portanto, câncer de mama, estágio 3 ou estágio 4, se paga um valor. E aquele prestador, aquele hospital, vai oferecer o que entende que é de melhor. Se couber dentro daquele valor os medicamentos endovenosos ou orais, ele vai poder jogar dentro disso.
Vários medicamentos orais já estão sendo pagos pelo sistema público. Bom, muitas vezes as pessoas, os pacientes mesmo, entram na justiça, né? Demanda judicial, a judicialização hoje é muito alta. É muito improvável que um paciente tenha recomendação de um medicamento que custe hoje próximo a 20 mil por mês e aceite uma negativa de uma forma muito passiva. Praticamente 100% dos pacientes acabam, de um jeito ou de outro, lutando para conseguir o medicamento. Bom, doutora, eu disse lá no começo que hoje em dia, né, as pessoas, a cura do câncer está sendo assim muito mais fácil. A gente ouve assim, muito mais gente parece que tendo o diagnóstico de câncer, mas em compensação, muito mais gente conseguindo se recuperar dessa doença, né? Quais são os tipos de câncer que hoje estão mais sob controle? Hoje nós temos a felicidade de conseguir detectar mais precocemente. Existe uma forte campanha para detectar daqueles tipos de câncer comuns, como mama, intestino. Nós conseguimos reconhecer a doença mais precocemente e, portanto, oferecer tratamentos que atingem níveis de cura muito interessantes. E eu estou falando de níveis que às vezes ultrapassam 90% e cura. Em algumas situações, nós lembramos que os pacientes, mesmo não curados, eles sobrevivem muitos anos, cronificando a doença. O que a gente conseguiu avançar e trabalhar muito é customizar o tratamento para cada paciente. Eu não vou olhar mais para câncer como uma doença só, e tampouco quimioterapia como um remédio só. Hoje nós conseguimos identificar painéis que ultrapassam 60 genes, que conseguem dizer para aquele paciente qual é o melhor remédio. Então eu vou minimizar efeitos colaterais e vou maximizar o resultado terapêutico. Pois é, muitas vezes as pessoas não entendem por que em alguns casos é recomendada a radioterapia e por que em alguns casos é a quimioterapia. São tratamentos totalmente diferentes. A quimioterapia, basicamente, ela é sistêmica, portanto, o paciente vai receber, seja por comprimido ou seja pela veia, um medicamento que vai entrar em todo o organismo e vai combater células danosas ao corpo, células tumorais, em qualquer local. Já a radioterapia, ela tem um efeito loco-regional, como se fosse um raio-x num nível de radiação mais alto, que naquela doença, naquele local, ele melhora o controle. A opção por um ou outro vai depender do tipo de tumor, se ele tem um comportamento mais local ou mais sistêmico, portanto, de se espalhar mais ou de recidivar mais localmente, e depende do tipo de célula. Algumas células respondem melhor ou não a um ou outro. Tá certo, doutor. Muito obrigado por ter vindo ao Jornal do Almoço e ter prestado esses esclarecimentos aí aos nossos telespectadores. Uma boa tarde. Obrigado.